Vamos lá. Neuromielite óptica. Então é o seguinte, esclerose é uma doença autoimune e que a gente não sabe qual é o alvo. A gente sabe que ataca a bainha de mielina, mas não sabemos qual é a proteínazinha que é o alvo correto. Não sabemos. Sabemos que é autoimune, sabemos que ataca a bainha de mielina, mas não descobrimos o alvo. Neuromielite é parecida. É também uma doença autoimune, neurológica, que ataca os nervos ópticos, o cérebro e a medula, igual a esclerose, mas a gente sabe qual é o alvo. O alvo é um negócio chamado aquaporina 4. É um canalzinho de água, um negocinho microscópico que tem no nosso cérebro, chamado aquaporina 4. Então a gente sabe que o alvo da neuromielite é o aquaporina 4. Esse aquaporina 4, então, ele está presente nos nervos dos olhos, no cérebro e na medula espinhal. Então, o aquaporina 4 é o alvo da neuromielite. E a neuromielite, então, é uma doença autoimune que ataca o aquaporina 4. Consequentemente, faz surtos na visão. Então, igual neurite, faz neurite. Dá embaçamento, dá dor no olho, fica cego, afeta a visão. Dá manchinhas no nervo óptico, dá manchinhas no cérebro. Só que são manchas diferentes das manchas da esclerose. Geralmente a gente não se confunde. Geralmente é fácil dizer o que é uma, o que é outra. Mas alguns casos pode confundir. Então a neuromielite também causa manchas na ressonância. Manchas brancas. E também causa na medula, que a medula espinhal, que é o cordão aqui do meio, também causa manchas na medula, igual a esclerose. Igual não as manchas, mas as duas doenças fazem. Mas as manchas costumam ser diferentes. A neuromielite costuma ser uma doença mais agressiva. A neuromielite costuma ter surtos mais graves. Então, um surto de neuromielite geralmente deixa cego e depois volta, mas no surto deixa cego. Um surto de neuromielite na medula é suficiente para deixar na cadeira de rodas, o que não é comum de acontecer na esclerose. Então, um surto de esclerose na neurite não costuma deixar cego. Dá um embaçamentinho e depois volta, ou depois fica um pouco. Um surto de esclerose na medula não costuma deixar na cadeira de rodas. Geralmente dá um formigamento, uma fraqueza, uma bexiga, mas a neuromielite costuma ter surtos graves. Por isso que eu falo que a neuromielite não perdoa. E se na esclerose a gente tem que iniciar com remédios bons desde o início, a neuromielite muito mais. Eu não aceito tratar neuromielite com remédio leve. Neuromielite tem que ser tratada de maneira agressiva, porque um surto de neuromielite pode ser suficiente para dar muito estrago. Coisa que na esclerose geralmente não é um surto que dá todo o problema. Geralmente na esclerose a gente vê um surto recupera bem, um surto faz pulso e melhora bem, mas neuromielite é um surto que é suficiente de deixar estrago, deixar sequela. Então, as lesões da neuromielite geralmente são lesões grandes. Então, se a gente olha a ressonância da esclerose, a gente vê uns pontinhos, umas bolinhas pequenas assim no cérebro, ou umas bolinhas pequenas na medula. Quando a gente olha uma ressonância de neuromielite, a mancha da medula tem, sei lá, esse tamanho aqui, ó. Vai do pescoço até o umbigo. São manchas muito compridas na medula. Manchas no cérebro também são manchas grandes. Manchas no nervo óptico também são manchas grandes, pega quase todo o tamanho do nervo óptico. Então, as lesões da neuromielite geralmente são maiores. Os surtos da neuromielite geralmente são mais intensos. E o alvo é diferente. Então, na esclerose a gente não sabe qual é o alvo, mas sabe que é a bainha de mielina. E a neuromielite a gente sabe qual é o alvo, que é o aquaporina 4, que é o alvo onde o anticorpo ataca. E nesses aspectos, as doenças são muito parecidas. São duas doenças neurológicas, duas doenças autoimunes, duas doenças que dão manchas na ressonância, que dão manchas na neurite, no cérebro e na medula.
O que são um pouco diferentes é que os surtos da neuromielite geralmente são mais intensos, tem maior risco de deixar sequelas. Não é sempre. Tem muito surto de neuromielite que melhora tudo e não deixa nenhuma sequela. Mas os surtos costumam ser mais graves. Mas tinha que ter alguma coisa boa na neuromielite. Tinha que ter uma única coisa boa na neuromielite. Não existe progressão silenciosa. Uma vez que a doença está controlada, ela não piora mais. A neuromielite só piora por surtos. E quando a gente consegue estacionar os surtos da neuromielite, tá tudo bem. Daí em diante a pessoa não piora mais. As manchas também não somem, igual a esclerose. E assim, a esclerose, às vezes, mesmo controlando bem os surtos e controlando bem as ressonâncias, é possível, depois de muitos anos, a doença ficar piorandinho, que vocês sabem, e se tornar secundária progressiva, que piora mesmo com a ressonância estável e mesmo sem surtos. Mas isso não existe na neuromielite, não existe progressão na neuromielite. Neuromielite só piora nos surtos. Teve surto, piora, não teve surto, não piora. Então a única coisa boa é essa. Controlamos bem a doença desde o início, nunca mais vai piorar. Não vai ter surto, não vai piorar nada. Então, pelo menos isso. Então, ter um diagnóstico precoce na neuromielite, ter um diagnóstico cedo, desde o início, sem sequelas, e começar bem um tratamento, perfeito. Tá bem tratado e vai ficar bem. As manchas nunca mais vão embora, nem na neuromielite, nem na esclerose. As manchas ficam. Então, esse foi um paralelo entre as duas doenças. Já vou falar sobre tratamento, só pedindo sobre dicas. Então, dicas para o recém-diagnosticado. Assim como eu falo para a esclerose, hábitos são muito importantes. Então, quem tem neuromielite, não basta só tomar o remédio. Igual quem tem esclerose, não basta só tomar o remédio. Não pode fumar, tem que controlar o estresse, tem que se alimentar direitinho, tem que fazer atividade física, tem que fazer reabilitação, tem que fazer nutricionista, tem que fazer tudo. Então, os hábitos são muito importantes para quem tem neuromielite, assim como são importantes para quem tem esclerose. Então, dica número 1 é ir atrás dos hábitos, todos os hábitos os mais saudáveis possíveis. Outra dica, procure um neuroespecialista. Neuroespecialista em esclerose geralmente também trata neuromielite. Então, geralmente o mesmo médico trata as duas coisas. Então, se tratem com um especialista. E sobre tratamento. Então, o tratamento das crises, dos surtos, é igual à esclerose. Pulsoterapia e plasmaférese. São as duas coisas que tem. Pulsoterapia e plasmaférese. Como os surtos da neuromielite geralmente são mais graves, não fazemos corticoide oral pela boca no surto, é só na veia. E a gente tem uma tendência a usar mais precocemente a plasmaférese. Então, neuromielite, geralmente, a gente gosta mais de usar a plasmaférese. E na esclerose, a gente geralmente segura um pouco mais, porque sabe que o corticoide vai ajudar, sabe que vai recuperar, sabe que o surto não foi tão grave. Mas se o surto de esclerose for grave, usamos plasmaférese também. E sobre o tratamento preventivo da neuromielite, alguém comentou aqui que já usou azatioprina e teve hepatite medicamentosa. Basicamente, no SUS, só tem um remédio liberado para neuromielite. Só tem um remédio. Igual na esclerose, vocês sabem que tem Copaxone, Tecfidera, Albajo, Rebif, Interferon, Fingolimod, Natalizumab, vocês sabem todos esses. Para neuromielite, só tem um único remédio no SUS, que é o azatioprina. Azatioprina é um comprimido que tem no SUS, toma na boca todo dia. Só tem um, é o único. E não é bom. Não é bom, não gosto. Não gosto por 2 motivos. Motivo número 1 é fraco. Mais da metade dos pacientes que tomam vão ter um próximo surto. Mais da metade vai ter surto. Então, não me agrada. Eu acabei de falar que o surto é grave, é muito grave, é horrível, não pode ter. E vamos usar um remédio que mais da metade vai ter outro? Não me agrada, não usaria. E além disso, é arriscado.
hepatite medicamentosa, anemias graves, muito problema com azatioprina, então não gosto de usar. É o único, infelizmente. Além dele, o que tem? Rituximab, que é na veia a cada 6 meses. No SUS não tem nos protocolos, então tem que ser judicial ou se o hospital resolver te dar. Nos convênios, às vezes tem, às vezes não. Daí tem que judicializar também. Mas eu, basicamente, 100% dos meus pacientes prescrevo rituximab. Não gosto de usar azatioprina. Não gosto. Porque é muito efeito colateral e riscos e não controla bem. Então, quase sempre eu tento rituximab. Então, até começo desse ano, 100% das minhas prescrições eram de rituximab. Mas agora, recentemente, nos últimos... assim, tem gente que se dá bem com azatioprina, não pare de tomar. Mas eu não gosto de começar com ele por questões de dados, de não ter uma boa proteção e ter efeitos colaterais. Mas se tu tá se dando bem, não teve efeitos colaterais e tá controlando, beleza, deu certo pra você. Mas a chance de controlar geralmente não é mais favorável. Tem 47% de chance de controlar, então você tá nos 47%, se você tá bem controlado, e tem 53% de chance de não controlar. Eu prefiro não arriscar. Mas quem já está usando e está bem, continua e conversa com o seu médico, vai mantendo. Você está se dando bem. Mas eu prescrevia muito rituximab. E agora, fazem alguns 2 ou 3 meses que surgiram novos remédios. Foram aprovados primeiros no FDA nos Estados Unidos. Novos remédios para neuromielite, específicos da neuromielite, que são caríssimos, R$1 milhão. E chegaram no Brasil agora, estão aprovados na Anvisa também, já tem pacientes utilizando, judicial também, nenhum convênio vai pagar por enquanto. Então tem paciente usando judicial contra o SUS, contra o convênio, que também são remédios muitíssimos interessantes, com as melhores taxas de sucesso, mais de 90% de taxa de sucesso. E aí, curtiu o vídeo? Eu apareci aqui no finalzinho só para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Isso me ajuda a manter o canal ativo. Obrigado, até mais!